Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um Fisiocast. Meu nome é Felipe Loures, eu sou fisioterapeuta, coach de carreira para fisioterapeutas e fundador da High End Treinamentos, uma empresa com foco em ajudar fisioterapeutas a terem reconhecimento e valorização no mercado, através de cursos, eventos, treinamentos de mentalidade e de marketing principalmente. Você pode conhecer mais sobre o meu trabalho visitando meu site www.felipeloures.com. E nesse áudio de hoje eu quero conversar um assunto que, na verdade, ele foi pedido para ser falado. Porque essa semana eu enviei para o pessoal que recebe o podcast pelo WhatsApp. Tem uma lista do WhatsApp que recebe o podcast em primeira mão. As primeiras pessoas que escutam normalmente é o pessoal do WhatsApp. Depois eu pego e coloco ele disponível na internet. Então, essa semana eu enviei um WhatsApp para esse pessoal da lista, pedindo sugestão de alguns temas que eles gostariam que falasse. E um tema que foi repetido várias vezes, assim, e que é o que eu vou falar hoje, é como a gente pode ter uma melhor relação entre a carreira profissional de fisioterapia e a vida pessoal. Essa relação em propósito de vida relacionado com a sua carreira. E esse é um tema que eu acho bastante interessante, assim, também de falar sobre ele, porque isso está muito ligado também com a minha vida pessoal e com a minha vida profissional. E esse é um conceito que de cara eu já queria deixar bem claro aqui para você que está ouvindo, que é o seguinte: a gente escuta por aí, e às vezes talvez até eu mesmo já tenha falado isso de alguma forma, dessa questão de separar vida pessoal e vida profissional. Só que pensa bem, a nossa vida, ela é única. A nossa vida, ela é uma só, certo? E aí eu estou excetuando aqui questões religiosas, questões espirituais, não é nada disso. Estou dizendo o seguinte: aqui na nossa vida, quando você pensa em você, na verdade você não consegue separar sua vida pessoal e sua vida profissional. Não existe um botão que você aperta e diz assim: ah, agora eu estou na minha vida pessoal, ah, agora eu estou na minha vida profissional. E desliga um e liga o outro. Não é assim que funciona. A vida é muito mais complexa do que isso. A gente tende a falar essas coisas de forma separada, que é justamente para questões didáticas, questões de explicar alguma coisa, algum contexto, para relacionar melhor as situações. Mas é interessante você saber exatamente isso, que não existe separação entre vida profissional e vida pessoal. E justamente por conta disso, por essa dificuldade de separação, que muitas pessoas às vezes acabam tendo frustrações, acabam tendo decepções, acabam tendo dificuldades tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, quando o profissional afeta o lado pessoal, por não saber que são tudo uma coisa só e não se preparar de forma adequada para isso antes. E aí, logo você vai saber como que você pode se preparar para isso, ou se você já está vivendo a sua vida profissional, que eu acredito que a maioria que esteja ouvindo aqui esteja nessa situação, como você pode organizar isso de forma melhor, como você pode equilibrar isso de forma melhor, se é que existe um equilíbrio para isso. E para contextualizar esse assunto, eu me lembrei aqui de uma época onde essas provações vieram até mim, para saber o que estava acontecendo. Por exemplo, o que acontece normalmente? Existem alguns estágios na nossa carreira. E eu vou falar da fisioterapia, que é o que eu tenho conhecimento. E vou falar até o tempo de carreira que eu tenho, que agora esse ano está fazendo 10 anos. Certo? Então eu não posso falar que de 10 a 20 anos qual que é a diferença que dá. Mas de recém-formado até 10 anos, eu verifiquei que existe um padrão, 99% dos fisioterapeutas seguem esse padrão. Existem algumas diferenças sim, exceções, como toda regra tem a sua exceção, mas a grande maioria segue esse padrão. Como é que é isso? O primeiro estágio profissional é quando você sai da faculdade, é o recém-formado. E aí nesse estágio o que normalmente acontece?
a gente tende a ter menos dinheiro e mais tempo livre. Os dois ativos que a maioria das pessoas estão sempre buscando entrar em equilíbrio é o tempo e o dinheiro. E aí, quando você pensa na sua vida profissional, quando você sai da faculdade, você tem grande chance de você ter muito mais tempo livre e, porém, menos dinheiro, certo? E aí o que acontece? Você começa a fazer coisas para poder começar a trabalhar. À medida que você começa a crescer na sua carreira, e pelo que eu entendi, demora aí 3 a 5 anos esse crescimento, essa fase que começa o crescimento, depois de 3 anos de formado, as coisas começam a acontecer de forma mais fácil, entre aspas. Porque os 3 primeiros anos é provação, cara. Como para qualquer coisa no início, chances são que vai ser mais difícil mesmo. No início é tudo mais difícil. Então você tem que aprender principalmente a parte técnica, porque é o que você aprendeu lá nos seus 4, 5 anos de faculdade, como você faz aquilo gerar resultado para seus pacientes. Você tem que aprender várias outras coisas, como você vende seu serviço, como você divulga o seu serviço, que a gente normalmente não aprende na faculdade. Então esses primeiros anos é você começar a entender o mercado, onde que você está inserido, qual foi a área que você escolheu, o que você vai fazer concurso, você vai abrir o seu próprio consultório, se você não vai, você vai trabalhar para terceira, qual área dentro da fisioterapia você quer trabalhar. Então tem muitas decisões a ser tomadas nesses primeiros anos. E aí a gente decide algumas coisas e começa a fazer para aquilo funcionar. Depois na fase de 3 a 5 anos, a carreira começa a crescer. E aí o que começa a acontecer? A sua renda tende a aumentar, tá? Porque tem gente que tem 10 anos de formado e que não conseguiu nada ainda. Tá? Não estou dizendo que é certo ou errado. Existem formas de fazer a coisa que algumas pessoas acertaram, algumas pessoas não acertaram. Então, a partir dos 3 anos e mais próximo dos 5, você tende a ter uma melhor renda, um melhor retorno financeiro sobre o seu trabalho e começam a aparecer mais oportunidades, porque você já tem um currículo, você já fez alguns cursos, você já sabe o que você é mais especialista em que, então você já sabe o que você quer, o que você não quer, as coisas já começam a ficar um pouco melhores direcionadas. E aí isso tende ao quê? A diminuir o seu tempo. Se você fez o dever de casa direitinho, você está aumentando a sua renda, porque eu acredito assim, quando você sabe onde que você está e onde você quer chegar, vai haver um crescimento constante. Então, de um ano para o outro, você tem que estar prosperando na sua carreira. Você tem que saber exatamente qual que foi o meu faturamento no meu primeiro ano como fisioterapeuta. Ou se você já tem mais tempo de formado e não tem essas contas do começo, tudo bem, mas você tem que saber assim, cara, quanto que foi que eu faturei em 2017? Tem que pensar um pouco mais, um pensamento, tem nada, né? Você pode pensar, que ninguém tem que fazer nada, você pode pensar um pouco mais de forma empreendedora, mesmo que você trabalhe para terceiros. Por quê? Para você saber se você está crescendo na sua carreira. Se você faturou, por exemplo, em 2017, esse ano, 2017, eu faturei 50 mil reais trabalhando com meus atendimentos particulares. Ok. E quanto é a sua meta para faturar em 2018, então? Tem que ser mais de 50 mil reais, porque senão a sua carreira está estagnada. E o mundo não tolera estagnação. A vida não tolera estagnação. Você fica parado, você vai ficar para trás, porque está tudo em movimento. O movimento é que é constante no mundo. Quando você sabe o que você quer e começa a ter de forma consciente esses pontos de crescimento da carreira, e aí a forma financeira é um meio mais fácil da gente entender isso, se você está prosperando ou não. Mas existem outras formas? Existe. Por exemplo, você talvez queira, o seu objetivo queira ser professor universitário.
E aí você vai focar em outras coisas, você vai focar em fazer um mestrado, você vai focar em fazer um doutorado, você vai focar em fazer um pós-doutorado, porque aí você vai mensurar o seu crescimento. Mas aí seu objetivo é diferente. Principal. Lógico que você pode ter esse e pode ter outros objetivos também, mas deve ter sempre um objetivo principal com a sua carreira. E aí, depois desses 5 anos de formado, tende a ter um platô, tende a ter uma estabilização se a pessoa mantiver fazendo as mesmas coisas. Porque se você está buscando sempre o crescimento, e é isso que eu prezo, você sempre buscar o crescimento na sua carreira, vai surgir novos desafios, vai surgir novas coisas que você vai ter que lidar. E isso pode gerar uma oscilação no seu tempo livre e na sua renda. Teve uma época que eu trabalhava em 2 hospitais, fazendo plantão, e fazia atendimentos particulares. Isso foi por volta de 2011 e 2012. Nessa época, eu vivia para o trabalho. Eu fazia plantão no hospital, saía do hospital, ia para o outro. Saía do hospital, ia para o outro. E às vezes, quando não era de um hospital para o outro, eu tinha o tempo que eu ia em casa e tinha o tempo que eu ia para atender paciente domiciliar. E essa época ficou muito corrida. Só que aí eu comecei a entender. A princípio eu pensei assim, cara, o que eu quero? Eu quero crescer na carreira. Eu estava com 3, 4 anos de formado por aí. Começou a surgir as oportunidades, como eu disse, que elas tendem a aumentar se você está fazendo o dever de casa certinho. E aí você começa a querer pegar todas as oportunidades. E aí que a gente costuma errar. Porque se você sabe o que você quer, tem coisas que você vai ter que dizer não. Por melhor que aquilo seja naquele momento. Agora, se você não sabe o que você quer, você começa a pegar tudo que aparece. E aí, isso pode te atrapalhar, porque pode te atrasar no caminho de chegar na onde você quer. A questão é você saber separar o que é uma oportunidade e o que é oportunismo. Para isso, você precisa saber qual que é o quebra-cabeça que você quer montar. Você tem que ter uma imagem de seu quebra-cabeça. Se o seu quebra-cabeça a maioria dele são peças azuis, e alguém chega para você com uma peça roxa, por mais que você ache aquela peça roxa bonita, ela não serve no seu quebra-cabeça. E aí você perder seu tempo para pegar aquela peça roxa, não vai te ajudar a montar o seu quebra-cabeça final. Então, a primeira ideia é você ter claro o seu objetivo lá na frente. Então, quando você está no crescimento da sua carreira depois de tempo de formado, existe essa oscilação de tempo e de dinheiro se você quer mudar. E aí, voltando para a minha história, nessa época, eu queria era trabalhar. Eu não queria, sabe, eu não estava pensando na frente, como é que eu quero estar daqui a 3 anos na carreira, daqui a 5 anos, tal. Eu tinha passado no concurso, estava trabalhando no hospital, tinha um outro hospital que era particular que eu trabalho e tinha meus pacientes domiciliares. Ok, eu fui pegando aquilo e fui fazendo. Só que aquilo me consumiu de uma forma muito grande. E como em hospital eu trabalhava em UTI, o ambiente de hospital, para quem trabalha sabe, não é um ambiente leve, é um ambiente pesado. E você precisa de ter um controle emocional, uma cognição sobre a sua forma de pensar muito maior do que quem não trabalha no hospital. Você não pode misturar as coisas. Só que de alguma forma, nessa época, eu não estava tão claro sobre isso. Então o que começou a acontecer? Eu comecei a ficar estressado, uma coisa que eu nunca fui. Eu comecei a ter dificuldade de dormir, eu comecei a ficar sem fazer atividade física porque não dava tempo, porque eu só estava trabalhando, e quando eu chegava em casa, o tempo, às vezes quando eu tinha as folgas, né, que eu chegava em casa, eu queria era dormir, não queria mais nada. Felipe, mas você devia estar ganhando um salário bacana. Tava. Se você for comparar com a média da fisioterapia, eu tava ganhando um salário bacana, uma grana legal nessa época. Só que aí eu comecei a pensar assim, isso tá valendo a pena? Eu vou querer manter esse estilo de vida por quanto tempo? Daqui 10 anos, será que eu vou estar aguentando fazer isso? Eu comecei a me questionar essas coisas. E aí, nessa época, eu estava num desequilíbrio de vida pessoal e vida profissional.
sendo que as duas são a mesma. Porque você não consegue separar. Se você tem um conflito no seu relacionamento com o seu namorado, com o seu namorado, com o seu esposo, com a sua esposa, e você, depois aquele conflito, daquela briga ali, que seja, você vai trabalhar, aquilo vai ficar na sua cabeça, você não consegue desligar de imediato ali, só se você tiver super poderes, tiver controle total sobre suas emoções. E normalmente não é bem assim que acontece. Se a gente tem uma discussão com uma pessoa que a gente gosta, e daí a pouco você vai fazer o seu trabalho, você tem sim que dar uma mudança na sua energia para você não levar aquilo para o seu paciente, e eu acredito que a maioria de vocês sabe disso e consegue fazer isso, porque um fisioterapeuta verdadeiro, ele é um dom que ele tem, uma habilidade, essa facilidade de poder, na hora que está de frente para o paciente, saber que o paciente é mais importante. Os bons fisioterapeutas sabem disso, e sabem fazer isso sem muito esforço. Só que ao mesmo tempo, não é fácil para a gente fazer isso. Pode parecer até contraditório falar dessa forma, mas as emoções, elas vão estar ali. E você vai amenizar ela para poder fazer o seu paciente, só que aquilo vai ir e voltar na sua cabeça, ir e voltar na sua cabeça. Você acaba não conseguindo fazer um bom trabalho naquele dia. Você consegue fazer um bom trabalho, mas não vai ser o melhor trabalho que você conseguiria fazer se não tivesse acontecido aquela confusão, aquela briga, aquela discussão que você teve com outra pessoa que você gosta no seu relacionamento, na sua casa, na sua família, tanto faz. Qualquer coisa que te perturbe, que você considere vida pessoal, vai interferir na sua vida profissional. Quando é pontual e você resolve depois e volta, fica tudo bem, ok. Mas e se for algo que você está constantemente sendo perturbado e aquilo está afetando a sua vida profissional a longo prazo? E a sua vida profissional, sua carreira não melhora por conta da sua vida, entre aspas, pessoal. Entende? Então, nessa época da minha vida, eu identifiquei assim, cara, dessa forma aqui não dá para continuar. E aí eu resolvi. Eu saí de um hospital particular que eu trabalhava e fiquei em um só e diminuí meus pacientes particulares. Eu fui dando alta, foi acabando e eu não peguei mais. Depois que acabou, eu não peguei mais. Porque eu não queria ter aquele estilo de vida ali. E tem gente que identifica isso, tem gente que não identifica. Às vezes passa uma vida inteira, anos e anos e anos, em outras carreiras também, fazendo algo que está acabando com a vida dela, saúde, relacionamento. E uma coisa legal, quando eu tomei essa decisão de sair do hospital, de largar o hospital e diminuir meu número de pacientes particulares, mesmo que isso ia gerar uma diminuição na minha renda mensal, eu fui tomei opinião com a minha namorada na época, que hoje é minha esposa, e com a minha mãe. Perguntei para elas assim, o que vocês acham de eu fazer isso? As duas em momentos separados. E as duas não pensaram um segundo para me dar a resposta que eu deveria fazer isso. Por quê? Elas já estavam identificando que eu estava num estresse ali que não era o meu normal, que não era o meu natural. E aquilo estava me prejudicando. E aquilo ia prejudicar meu relacionamento, e aquilo ia prejudicar minha saúde. E aí a pergunta é, até quanto que vale a pena a gente ter um desgaste físico e emocional em troca de um retorno financeiro, em troca de um crescimento profissional? Veja bem, eu não estou dizendo que você deva fazer ou não deva fazer alguma coisa. Eu só estou questionando para você pensar na sua relação de vida pessoal com a sua vida profissional, como que tem sido. Se está valendo a pena ou se não está. Porque às vezes também, se você nunca se perguntou isso e está passando numa situação que não está legal para você, começa a se perguntar, questionar e ver quais são as possibilidades de você sair disso. Você enxergar o cenário primeiro, tomar consciência dele. Uma vez que você toma consciência, e aí você vai poder ter mais oportunidades de mudança. Ok? E aí tem algumas coisas que você deve considerar em relação a isso tudo também. Que é o seguinte, como eu disse antes, primeiro é você saber o que você quer.
E, por exemplo, se você determina que, não, eu vou fazer esse trabalho aqui por 2 anos, porque depois de 2 anos eu vou ter terminado de pagar o meu apartamento que eu comprei. Porque depois de 2 anos eu vou ter terminado de pagar o carro que eu comprei. Você tem um objetivo final e você está fazendo aquilo para atingir aquele objetivo. Ok, isso dá uma aliviada. Mas se você está fazendo igual eu estava fazendo na época, sem ter objetivo, só porque surgiram as oportunidades e eu fui pegando sem saber para onde eu estava indo, cuidado. Cuidado que isso pode te prejudicar. E aí algumas coisas que você deve considerar sobre estudo primeira coisa, quais são os seus valores profissionais? O que é importante para você num trabalho? Para você não cair em rascada, não entrar em trabalhos que você depois vai se sentir mal, depois vai se frustrar, que depois você vai ver que não era para você ter pego aquilo. Na verdade, não era para ter pego aquilo, é uma ideia que eu não acredito muito, porque eu acho que tudo que acontece, na verdade, é porque tinha que acontecer, e se você decidiu entrar em alguma coisa, é porque aquilo ia te ensinar alguma coisa. Então, tudo que acontece é válido. De alguma forma, a gente deve aprender com as coisas que acontecem. E principalmente com as ruins, porque as boas acabam que a gente comemora e tá tudo certo, mas as ruins servem para nosso aprendizado. Você saber quais são os seus valores profissionais, o que é importante para você num trabalho, é essencial. Felipe, eu nunca vi sobre isso, não sei sobre valores. Valores são o quê? São princípios que você considera importante. Por exemplo, valores profissionais. Pode ser a excelência no serviço, pode ser tempo livre, pode ser dinheiro, pode ser relacionamento com os colegas, pode ser relacionamento com o chefe, pode ser autonomia, pode ser várias coisas. Então, ou seja, valores são essencial para você determinar como você vai tomar suas decisões e para você não cair em enrascadas. E são as coisas que vão te motivar também. Porque se dinheiro é importante para você, quando você pensa em trabalho, vamos dizer que dinheiro é a coisa mais importante para você no trabalho. Qualquer trabalho que te oferecer então e que pagar bem, você vai pegar. Mas se dinheiro não for tão importante, você vai pensar antes. Opa, peraí. Dinheiro é importante, mas eu não vou ter tempo. Isso aqui vai consumir muito meu tempo. Eu não vou ter. Saúde é importante para mim e eu não vou ter tempo de, por exemplo, fazer uma atividade física. Como que eu vou? O dinheiro, ou seja, saúde é mais importante ou o dinheiro é mais importante? Você vai entrar nesse conflito interno e aí você vai tomar a decisão final baseada naquilo que é importante para você, mesmo que você não saiba o que é. Outra coisa também que é importante falar é o seguinte: se você é principalmente se você é recém-formado, tem poucos anos de formado, né, e não se estabilizou na carreira como fisioterapeuta ainda, você tem que se perguntar se você tem paixão pelo seu trabalho. Seu trabalho não pode ser uma coisa assim que você vai para poder matar o seu salário lá no final do mês, cara. Porque principalmente a fisioterapia é muito mais do que isso. Você tem que pensar nas pessoas que você está ajudando, você tem que pensar no valor que você está levando para a saúde dessas pessoas, no valor que você está levando para a sociedade, para a saúde do nosso país, porque vai influenciar em tudo. Se você faz um trabalho bem feito, por exemplo, você consegue resolver, o paciente chega para você com uma lombalgia e você resolve aquela lombalgia desse paciente, você vai impactar, por exemplo, no consumo de medicamento desse paciente. Se ele não está com dor, ele não vai tomar um analgésico. E aí, olha só, olha o pensamento que não é só você. Se você está nessa profissão pensando só em você, tem alguma coisa errada aí. Você está pensando só no seu salário, tem alguma coisa errada aí. Porque é muito mais do que isso. É você, sim. É você, sim. Você tem que ver o seu lado, o quanto você ganha, o seu bem-estar, o quanto você gosta daquilo que você faz, principalmente para você poder entregar o melhor trabalho possível. E aí você entregando o melhor trabalho possível, você vai impactar nessas pessoas que você vai entregar o seu trabalho, você vai impactar no relacionamento dessas pessoas com os familiares dela, com as pessoas próximas a ela, porque talvez ela tenha uma dor há muitos anos, uma dor crônica,
que faz ela ficar num estado de humor que atrapalha o casamento dela. E aí ela procura um fisioterapeuta, o fisioterapeuta resolve aquela dor dela, ela vai tratar o marido dela de forma diferente, ou a esposa dela de forma diferente, porque agora ela não tem dor. Ela não tem dor, ela não usa, ela não toma analgésico. Ela não toma analgésico, isso está impactando o quê? Na saúde geral dela, porque eu não acredito que ficar tomando medicamento vai ajudar na saúde, ele vai resolver aquela a dor ali de forma momentânea, mas para a saúde de forma geral não é legal. E isso está impactando o quê? Na indústria farmacêutica, isso está impactando na saúde do Brasil. Às vezes uma pessoa que estava direcionada para fazer uma cirurgia, por exemplo, de hernia de disco, você resolve a situação dela, ela não precisa de fazer cirurgia mais. E olha como isso vai impactar de forma positiva para essa pessoa, para a vida dessa pessoa, para os familiares dela, para as pessoas em volta dela, para N coisas que a gente tem o poder nas mãos para resolver. Então, essa ideia do equilíbrio de vida pessoal e vida profissional é muito mais do que só você e a fisioterapia. É muito mais do que isso. E aí quando eu falo paixão pelo você ter paixão pelo seu trabalho, implica em outra coisa também. Porque principalmente se você for recém-formado, você vai precisar de gostar daquilo que você está fazendo para atingir um resultado. Para você prosperar, para você ter uma estabilidade que você busca, para você ter ganhos financeiros que você consiga se manter. Você precisa de trabalhar mesmo de verdade, principalmente no começo. Você deve pegar tudo que aparecer, você deve pegar trabalho voluntário. Então você precisa de gostar daquilo que você faz para poder fazer. Ah, Felipe, mas você falou lá atrás que as oportunidades vão surgir e eu devo escolher. Sim, mas depois que você souber exatamente aquilo que você quer e para onde que você está indo. Se você não souber disso ainda, pega tudo que aparecer, entra no jogo. Porque aí você vai entender o que serve e o que não serve para você. Por exemplo, no começo minha primeira oportunidade de trabalho foi numa clínica, onde o atendimento era de convênio. E era do perfil de atendimento que eu não gosto e não gostava já na época, que era de atender várias pessoas ao mesmo tempo. Só que eu, por não gostar, eu não peguei? Lógico que não. Que eu precisava de entrar no mercado e aprender como funciona. Só que uma vez que eu entrei e vi que aquilo não era a forma que eu queria trabalhar, eu já comecei a articular outras maneiras de trabalhar. Outras formas de que eu poderia fazer para crescer na profissão. Que ficar só daquilo ali de segunda a sexta não era o que eu queria. E aí cabe a você também tomar suas decisões, baseado na sua vida hoje. Como que está a sua carreira hoje? Para onde que você quer ir? Se do jeito que tá legal, ok, beleza, mantenha. Agora, se não tá legal, quais são as oportunidades? O que você quer? Para onde que você quer ir? Ah, Felipe, tem anos que eu tô perdido aqui, não sei para onde que eu vou. Procure um profissional para te ajudar. Vai procurar um coach, vai procurar um psicólogo, vai procurar, sei lá, alguém que vai te ajudar a achar o caminho que você quer ir. Porque esse caminho está dentro de você. Você que vai descobrir ele, não é mais ninguém. Só que às vezes a gente precisa de ajuda externa para algumas coisas. E não tem nada de errado nisso. Tudo bem. E aí, uma pergunta que eu considero essencial, e para a gente já ir finalizando aqui. Eu quero estar daqui a 20 anos fazendo essa mesma coisa? Essa é a pergunta que você deve se fazer. Daqui a 10, 20 anos, você se imagina fazendo essa mesma coisa que você está fazendo hoje? Exatamente. Se você está no início de carreira, as coisas vão mudar muito ainda. Então, essa pergunta vai perder um pouco de sentido. Porque você já sabe que elas vão mudar. Se você está buscando uma melhora, elas vão mudar. A questão é quando você chega num ponto que estabiliza, que é você se perguntar se daqui a 10, 20 anos você quer estar fazendo essa mesma coisa que você está fazendo aqui. Porque se você não conseguir se imaginar, ou se você já sabe mais ou menos o caminho e daqui a 10, 20 anos você não quer isso para você, comece a repensar a sua carreira. Ok?
Agora, se para você tá tranquilo, daqui a 10 anos você está fazendo a mesma coisa, você vai estar se sentindo bem, você vai estar feliz, que ótimo, continue então, que você está no caminho certo. Essa pergunta é essencial. E uma outra pergunta também que eu costumo fazer para o pessoal e que gera uma linha de pensamento que pode te clarear algumas coisas é: se você ganhar na Mega Sena, Mega da Virada aí, 80 milhões, acho que foi, né? Nem sei. 80 milhões. Se ganhar essa grana, você não vai precisar mais trabalhar por dinheiro. Mas a questão é, você continuaria fazendo o trabalho que você está fazendo, já que você não precisa mais de dinheiro? E aí isso vai te levar a reflexões para onde você está hoje na sua carreira e para onde você pode caminhar. E trazendo isso para a nossa ideia inicial aqui, que foi o equilíbrio da carreira pessoal e profissional, isso está ligado aqui ao seu propósito de vida. Você só vai conseguir esse equilíbrio de vida pessoal e vida profissional se isso estiver alinhado com o seu propósito de vida. E propósito de vida é outro tema que a gente pode conversar horas sobre ele. E que eu não vou esticar esse áudio de hoje falando sobre propósito de vida. Mas quem sabe no áudio futuro a gente possa conversar sobre isso. Então, algumas ideias importantes que você pode tirar desse áudio de hoje é saber os seus valores, porque eles que vão ser os principais motivadores e que vão fazer você se sentir bem ou não em relação ao que você está fazendo hoje. Saber que no início da carreira você tem mais tempo e menos dinheiro, que depois isso tende a se inverter. Você começa a ter mais dinheiro e menos tempo e você decide depois se você estabiliza isso ou não. E que você deve considerar também se você é apaixonado pelo seu trabalho e se você daqui a 10, 20 anos quer estar fazendo a mesma coisa e se você ganhar na Mega Sena, se você continua ou não com o seu trabalho. Essas são as perguntas que eu deixo para você aqui hoje. Espero que você tenha gostado desse áudio, que isso tenha feito alguma diferença na sua vida de verdade, que a minha intenção aqui é te ajudar. Muito obrigado por você ter ouvido esse áudio até aqui. Um grande abraço e até o próximo então. Valeu!